Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre antipsicóticos. Já vou compartilhar minha tela com vocês. Agora sim. A proposta dessa aula é que a gente fale de um modo geral sobre os antipsicóticos, para chamar atenção para aquilo que é importante ao se pensar no seu uso e do ponto de vista psicofarmacológico. Os antipsicóticos são largamente utilizados para controle de agitação. Então, muitas vezes eles são utilizados em quadros de delírio, demências, déficit intelectual e autismo. Eles também têm efeitos no que a gente chama de sintomas psicóticos, principalmente sintomas produtivos, que seriam delírios e alucinações. Eles também podem ser utilizados hoje em dia no tratamento do transtorno bipolar, tanto como monoterapia, como adjuvantes desse tratamento. Então, esse é um panorama geral de uso dos antipsicóticos. E, como vocês estão vendo na imagem aqui, existem várias formas de apresentação desses medicamentos. É importante lembrar que os antipsicóticos, exceto a clozapina, eles são antagonistas dopaminérgicos. E a falta de dopamina, ela está relacionada à síndrome de Parkinson. E é justamente por causa dos seus efeitos antagonistas dopaminérgicos que a gente vai ter alguns dos efeitos colaterais dos antipsicóticos. Ao mesmo tempo que a gente tem os efeitos benéficos, que muitas vezes são justamente o que a gente visa quando faz uso dos antipsicóticos, e eu mencionei no primeiro slide, por outro lado, uma repercussão desses efeitos são justamente os efeitos colaterais. E aí a gente pode ter um quadro que é um parkinsonismo medicamentoso, que são os sintomas extrapiramidais. E aí talvez alguns de vocês já estejam se perguntando, poxa, mas considerando isso, será que eu já tenho que fazer uso de piperideno assim que eu introduzo um antipsicótico? Não. A recomendação é que se observe, se avalie. Há muito tempo atrás se utilizava doses também muito maiores de antipsicóticos e se acreditava que essas doses eram necessárias. Hoje em dia se sabe que é possível, inclusive, obter resposta e um bom controle com doses muito menores do que se usava antes. Então, nem todas as pessoas vão apresentar esse tipo de sintoma, ou eles serão intensos o suficiente a ponto de trazer, de ser uma queixa na vida para aquele indivíduo. Vale avaliar no caso a caso, inclusive para a gente já evitar a introdução de medicamentos que não seriam necessários. Aqui eu queria lembrar e mostrar para vocês que só uma recordação de como é que esses antipsicóticos interferem e vão provocar esses sintomas que são os extrapiramidais. A gente tem nossos gânglios da base, se a gente olhar aqui no nosso sistema nervoso central, em que a gente tem a dopamina, que estimula, e a acetilcolina, que faz uma inibição. Então, é como se esses sistemas, eles atuassem modulando esse efeito. E a gente tem tanto estímulo no nosso córtex motor, e essa atuação nos gânglios da base vão interagir na formação reticular. E aí, a partir daqui, que vai a informação lá pela nossa coluna, que vai descer até chegar no controle da atividade muscular. Então, vocês estão percebendo que toda essa informação que vem lá do nosso córtex motor, que chega nos gânglios da base, se a gente tem uma interferência aqui nessa modulação por conta de diminuição da dopamina, que seria o efeito dos antipsicóticos, essa modulação fica desregulada e isso vai fazer com que essa informação aumente a tensão muscular. Então, é daí que vem os efeitos colaterais. O uso do biperideno, ele atuaria justamente aqui, tentando trazer de volta esse equilíbrio.
O biperideno é um anticolinérgico, ou seja, ele vai inibir a ação da acetilcolina e ele costuma ser utilizado numa dosagem de 2 miligramas a 6 miligramas. E aí é importante lembrar e tomar cuidado, porque ele também está associado, por conta do seu efeito anticolinérgico, a risco de pessoas com glaucoma, constipação, então é preciso tomar um cuidado maior em pessoas idosas, porque ele também pode precipitar quadros de delírio. Pensando nos antipsicóticos, e aí de um modo geral, nós temos duas grandes subdivisões entre os antipsicóticos. Os antipsicóticos chamados de típicos ou de primeira geração, e mais para frente os atípicos, que a gente vai falar um pouco melhor também. Entre os antipsicóticos típicos, nós temos um principal representante de alta potência, bastante conhecido, e que é distribuído no sistema público de saúde, que é o haloperidol. Provavelmente todos já ouviram falar ou já utilizaram o haloperidol em algum momento. A sua dosagem varia bastante, inclusive do motivo pelo qual você está utilizando, indo de 0,5 a 5 miligramas por dia, de uma dose média geral. Não quer dizer que pode ficar restrito a isso, mas essas costumam ser as doses usuais. E é um medicamento de alta potência, ou seja, ele costuma funcionar bem para o que eu já comentei antes do ponto de vista de suas indicações. Então, ele tem uma boa eficácia clínica, ele costuma ser um antipsicótico de eleição para gestantes e idosos, é um antipsicótico bastante conhecido, que já se sabe tudo o que pode gerar, até inclusive por conta do tempo de uso. Ele tem efeitos colaterais, em geral, com baixo risco de morte, e ele está um pouco mais associado, principalmente à distonia aguda, particularmente nos extremos, em jovens, em idosos. E o que seria a distonia aguda? A distonia aguda é uma contração muscular intensa e dolorosa. Então, pensa naquele teu torcicolo, mais um torcicolo muito ruim, de uma contração rápida, tipo, de repente, que vem e que dói. Então, as pessoas que têm distonia aguda, assim, sentem um claro desconforto. E a distonia aguda pode acontecer em qualquer musculatura. Ela pode, inclusive, atingir a musculatura ocular. Então, causando o que a gente nomeia como síndrome oculógera. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ai, foi horrível, o olho virou para trás. Isso pode ser muito assustador para as pessoas, mas esse tipo de queixa e de sintoma, de efeito colateral é facilmente revertido utilizando biperideno. E muitas vezes as pessoas ficam impressionadas, inclusive porque se você faz o biperideno injetável, que tem uma situação mais rápida, você consegue reverter esse tipo de efeito colateral. Existe um outro grupo, que são os antipsicóticos, ainda dentro dos de primeira geração, que são os de menor potência, que seria a clorpromazina, tioridazina, levomepromazina e periciazina. Então, são antipsicóticos de baixa potência, eles não têm uma eficácia clínica tão importante como observada com o haloperidol. Muitas vezes esses medicamentos são utilizados por conta dos seus efeitos colaterais, então por conta das suas propriedades sedativas, e aí eles estão associados à sonolência e também hipotensão. Aqui precisa tomar cuidado, porque a hipotensão postural pode ser bastante importante. Eles também têm um maior risco cardíaco, pode alterar o eletrocardiograma, podem predispor a arritmias e estão associados à morte súbita, principalmente por conta disso, de arritmias cardíacas. Esses dois conjuntos de medicamentos que fazem parte dos antipsicóticos típicos estão relacionados aos sintomas extrapiramidais, então há um quadro muito semelhante a um parkinsonismo, com rigidez muscular, com tremores, a pessoa pode ficar, inclusive descrever e falar que ela está se sentindo como se fosse um robô. E quando você vai, observa, inclusive a pessoa andando, tentando se movimentar, é quase como se ela tivesse com movimentos robóticos mesmo. Você, no exame, pode perceber que quando você pede para a pessoa ficar
com o braço sem movimentar, largar para que você movimente, você percebe claramente a roda denteada em que vai fazendo como se fosse uma engrenagem na hora em que ela vai movimentar o seu braço. Então, é fácil detectar quando você faz esse teste. Também está associado à acatisia, que é essa sensação, essa inquietação nas pernas, em que você não consegue muitas vezes ficar parado. Toma cuidado para não confundir esse efeito colateral com algum outro sintoma. Às vezes as pessoas podem achar, mas está inquieto, tá? É porque não melhorou da agitação. Cuidado, porque se isso for acatisia e não for uma agitação, e você aumentar a dosagem do medicamento, a acatisia vai continuar ou vai piorar. Então, não pressupor que a pessoa está necessariamente agitada, então precisa tentar qualificar isso. O que é que está acontecendo com ela, o que é que ela sente, porque pode ser acatisia e não ansiedade e não agitação. Está relacionado também à apatia, à hiperprolactinemia, então, inclusive, com desenvolvimento de mamas, produção de leite, isso pode interferir também do ponto de vista da libido. Então, perguntar, investigar, se isso for o caso, vale a pena reavaliar e reconsiderar o uso do medicamento. E eles também têm relação com discinesia tardia, que é uma alteração do movimento que está associada ao uso crônico do antipsicóticos. Mais para frente eu vou mostrar um videozinho para vocês terem noção de como é a discinesia tardia. Aqui, só relembrar alguns aspectos bem importantes dos antipsicóticos, algo que eu já mencionei da acatisia, tomar cuidado para não confundir com ansiedade, não confundir com outras possíveis agitações, sempre tentar também manter um questionamento de o que é que pode advir do uso dos medicamentos. Do ponto de vista da distonia aguda, eu já comentei que pode estar relacionada à crise oculógera, também pode causar trismo, disartria, blefaroespasmo e dificuldades para engolir, porque essa distonia pode atingir qualquer musculatura. A discinesia tardia são movimentos anormais, involuntários, coreicos e atetoides irregulares. Então, às vezes, pode ser, inclusive, difícil diferenciar o que é discinesia tardia e o que são maneirismos. Mas alguém que faz isso, uso por muitos anos de antipsicótico e começa a apresentar alterações dos movimentos, precisa considerar que provavelmente é efeito do uso crônico do antipsicótico. Cerca de 1% das pessoas podem desenvolver um quadro muito grave chamado síndrome neuroléptica maligna. Isso significa que as pessoas podem ter hipertermia, sintomas extrapiramidais intensos, então podem fazer obstótono, apresentam disfunção autonômica, com hipertensão arterial sistêmica, taquicardia, sudorese, incontinência, e esse é um quadro de urgência. Essas pessoas precisam de atendimento, inclusive do ponto de vista de suporte para garantia da vida. Então, síndrome neuroléptica maligna é algo grave que precisa ter suspeição em relação ao uso do medicamento, caso alguém se apresente e está fazendo uso de antipsicóticos. Agora, vamos falar um pouco dos antipsicóticos atípicos, que seriam os antipsicóticos de segunda geração. Eu listei vários deles aqui, com suas respectivas dosagens. Muitos desses medicamentos são acessíveis por programas de uso de medicamentos de alto custo. A risperidona é um deles. A gente tem também olanzapina, quetiapina, isiprazidona, que são medicamentos mais utilizados e um pouco mais conhecidos, mas também existe a paliperidona, a clozapina, que costuma ser bastante utilizada para pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia e que não melhoraram com outros tipos de medicamentos. Esses antipsicóticos de segunda geração, eles possuem uma maior especificidade dopaminérgica mesolímbica, não atuando como antagonista em outras vias. Portanto, se tem um pouco menos de efeitos extrapiramidais.
Porém, à medida que você vai aumentando a dosagem desses medicamentos, você vai percebendo que eles vão se comportando de um modo muito parecido com os antipsicóticos típicos. Então, esse efeito e essa especificidade, ela não é tão completa assim. E aí, aqui eu deixei uma imagem justamente para vocês terem uma noção em relação a isso. Essa figura mostra a ocupação desses receptores D2 no estriatum pelos antipsicóticos. Então, aqui, nessa primeira figura, aqui a gente está vendo uma imagem de captação em relação a um voluntário sadio, ou seja, uma pessoa sem uso de medicação antipsicótica. Na segunda imagem, a gente está vendo uma pessoa tomando um antipsicótico atípico, que é dessa classe que estamos falando agora. E a gente já percebe que tem cerca de 78% de ocupação desses receptores, ou seja, antagonizando esses receptores. Aqui, em uma pessoa tomando um antipsicótico típico em alta dose, a gente vê 100% desses receptores ocupados. E aí, a gente precisa falar de um modo um pouco mais cuidadoso e destacado da clozapina. Por que disso? Porque a clozapina, ela pode ser um antipsicótico que é, inclusive, usado para o tratamento de discinesia tardia hoje em dia. Este é um medicamento que é um pouco mais difícil o seu manejo, então, de um modo geral, o manejo desse tipo de medicamento costuma ficar com o especialista, então, costuma ser feito pelo psiquiatra, por conta do seu risco de 1 a 2% de agranulocitose, ou seja, ficar sem as nossas células, sem um conjunto de células importantes para o nosso sistema de defesa. Portanto, precisa de um controle semanal com hemogramas ao longo de 18 semanas e, posteriormente, um controle mensal. Como esse efeito é bastante conhecido e bem descrito, vocês estão percebendo que também não é fácil instituir um tratamento com esse tipo de medicamento, porque você vai precisar ter alguém que não só tome regularmente o medicamento, conforme as orientações dadas, muitas vezes ter um suporte da família para que isso aconteça, mas também fazer essas coletas de sangue para controle. E do ponto de vista de efeitos colaterais, a clozapina costuma causar sonolência, pode causar crises convulsivas e também tem efeitos anticolinérgicos. Então, muitas vezes, as pessoas podem também ter uma queixa importante de constipação. Eu vou colocar play neste vídeo aqui, que é para mostrar um pouco do que seria, só para vocês que talvez nunca tenham visto discinesia tardia, perceberem como essas alterações do movimento, que podem ser um tanto, algumas vezes discretas, e outras vezes podem ser mais intensas. Então, observem aqui, no vídeo que vocês estão vendo, as piscadas que a pessoa dá, os movimentos da boca, da língua que ela vai fazendo, o movimento da mão que ela está fazendo. Percebam que são vários movimentos involuntários, em que a pessoa não tem controle em relação a eles. Esse tipo de movimento pode atrapalhar na ingestão da pessoa, pode atrapalhar, inclusive, deixa eu dar pause aqui, que eu não vou passar o vídeo inteiro, pode atrapalhar, inclusive, na própria movimentação e na execução, quanto mais grave for o quadro de discinesia tardia. Atualmente, se vê um pouco menos disso por causa da mudança, nas mudanças, inclusive, das dosagens e do uso dos medicamentos. Ainda falando dos antipsicóticos atípicos, a gente sabe que doses mais baixas costumam causar menos efeitos extrapiramidais, então a chance da pessoa ficar parecendo um robozinho é menor. Por outro lado, eles estão relacionados a um maior ganho de peso, e esse ganho de peso pode ser considerável. E aí eles também estão relacionados à hipertensão arterial sistêmica, a desenvolvimento de diabetes mellitus e a dislipidemia e tudo que advém também de um ganho de peso importante. Então, precisa tomar cuidado e ficar atento
custo e ponderar custo-benefício para cada pessoa e conforme o perfil de quem você está atendendo. Eles também estão relacionados a uma maior sonolência e a hipotensão postural. Então, toma cuidado com a sua introdução e toma cuidado particularmente no uso em idosos. Eles têm metabolização hepática, então vale a pena considerar as suas interações medicamentosas com outros medicamentos. Em relação aos antipsicóticos, nossa aula era essa. Essas são as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada.